o YouTube. Então, o que acontece com a bolinha do yin yang? Um lado é branco, com uma bolinha preta no meio, e um lado é preto, com uma bolinha branca no meio. E a ideia dessa bolinha do yin yang é mostrar pra gente que é uma coisa dinâmica isso, que dentro do yin, que é a parte que é mais introvertida, que é a parte que você volta para você mesmo, tem um pouquinho de yang. E na parte yang, que é aquela parte que é expansiva, que é explosiva, tudo, tem um pouquinho do yin. E todo esse ciclo ele é dinâmico. Tem dia que você está mais introspectiva e tem dia que você está mais expansiva, certo? Então, eu não quero que vocês pensem, né, que isso é uma coisa fixa, que não é, tá? É uma coisa que sempre muda. Então, a gente não vai tratar aqui de diagnóstico pela medicina chinesa, nada disso. A gente vai falar do que está acontecendo no momento com você. Então, por exemplo, se você está se sentindo desanimada, né? Então, tem a ver com o elemento metal. Mas vamos começar por todos os elementos. O que que é a pessoa que tem um elemento madeira muito forte? Todo mundo tem um elemento que é mais exacerbado. Todo mundo tem a sua síndrome. Todo mundo tem o elemento que vai estar mais em deficiência. Então, o que que a gente vai fazer hoje? A gente vai identificar mais ou menos os padrões de cada elemento. Quem é madeira? Eu sou muito madeira. Por quê? Eu gosto de movimento. Eu tenho que me mexer. Eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa. E muitas vezes eu mesma tenho que me controlar, porque o meu elemento madeira, por ser o elemento da minha síndrome, que está mais exacerbado em mim, me faz ficar impaciente. Por exemplo, eu acho que ninguém vai fazer do jeito que eu faria. Ou não faria, a pessoa não consegue fazer na velocidade com que eu conseguiria fazer. Então, a pessoa do elemento madeira é uma pessoa competitiva, determinada, direta, objetiva, que ela quer que as coisas vão para frente. Me conta aí se você está se identificando. Mas o que que acontece quando o elemento madeira entra em desequilíbrio? A pessoa fica estressada, fica com raiva, porque ela acha que aquele movimento tem que ser maior, né? Então, ela fica exacerbando essa atitude, né, do indivíduo que tem o elemento madeira, né? Ah, vai ficar gravado, vai ficar gravado. Então, aí você começa a ficar impaciente, você começa a ficar nervosa. Quem é que se identifica com esse elemento madeira? O elemento madeira também ele se abre nos músculos. Então a pessoa que tem o elemento madeira exacerbado tem os músculos tensos. Você vê que é uma pessoa normalmente musculosa, que tem um músculo firme, né? Não tem aquele aspecto fofinho assim, tem um aspecto forte, que tem o tônus muscular, que também é uma coisa que tem muito a ver com o elemento madeira, com o fígado, né? E outra coisa que o chinês usa muito também para diagnóstico é a língua. Então, não sei se você já viu algum médico chinês examinando o paciente. Ele examina pulso, ele vê aqui, através do pulso, a gente consegue fazer o diagnóstico dos 5 elementos e das vísceras e a língua. Geralmente é melhor olhar a língua de manhã, mas o pessoal de madeira tem a língua normal no meio e do lado a língua tende a ser mais vermelha, porque é a região do fígado da língua. Então, quando você acordar amanhã, antes de escovar o dente, antes de tomar água, você vai olhar a sua língua no espelho e vai olhar como é que ela tá, que eu vou te contar em todos os elementos como é que a língua se comporta, né? Então, quando a madeira está equilibrada, a pessoa é aquela pessoa corajosa, determinada, que vai lá fazer. Mas o lado negativo é que isso pode virar uma irritação, isso pode virar uma rigidez, a pessoa achar que só ela que sabe fazer aquilo ali e não deixar os outros fazer, não conseguir delegar as tarefas, né? Uma coisa é um desequilíbrio de madeira muito muito forte, né? E o que que, por exemplo, se você está desanimada?
Se você está precisando trazer movimento para sua vida, você pode trabalhar através do elemento madeira, através da alimentação. Comendo, por exemplo, alimentos verdes, verde escuro, porque o verde é a cor do elemento madeira. Então, você tonificando seu elemento madeira, você vai conseguir trazer um pouquinho mais de movimento para sua energia, né? Para você conseguir ganhar a determinação e a coragem de fazer aquilo lá que você precisa fazer, né? Outras coisas que também ativam bem o elemento madeira são frutas cítricas. Então, por exemplo, limão, laranja, são coisas que podem ativar o seu elemento madeira e fazer movimentar essa energia aí do elemento madeira, né? Aí, outro tipo bem comum da gente ver é o tipo do elemento fogo. O tipo do elemento fogo é aquela pessoa expansiva, a pessoa que entra no ambiente e você percebe que ela chegou. É uma pessoa que tem a face mais ruborizada, é uma pessoa carismática, é uma pessoa que chama a atenção para ela. Me conta aqui se você está se identificando aqui com os elementos, tá? Então, ela é muito comunicativa, entusiasmada e ela atrai a atenção das pessoas, né? Um exemplo clássico de elemento fogo, assim, alto, é a Ivete Sangalo, por exemplo, ou o Barack Obama. São pessoas que entram no ambiente e, sem falar uma palavra, eles chamam a atenção para eles, né? Então você deve conhecer, ou você deve ser, pode até ser essa pessoa carismática, se você tem o seu elemento fogo em equilíbrio. Agora, o que acontece quando o elemento fogo sobe muito? Aí vem a sensação de ansiedade. Me conta aqui se você é ansiosa, ansioso, se você tem muita agitação. Tem gente quando tem o elemento fogo desequilibrado que fala como se fosse uma metralhadora, que ela não tá nem escutando o que você está falando e ela continua falando, falando, falando. Isso é um sinal de desequilíbrio do elemento fogo. Quando o fogo sobe muito, a face fica ruborizada, né? E aí, o exame que a gente pode fazer da língua, lembra, antes de tomar café, antes de escovar o dente, antes de tomar água, vai lá no espelho de manhã, estica a língua para fora e o desequilíbrio do elemento fogo, ele vai aparecer na pontinha da sua língua. Então, se a pontinha da sua língua estiver bem mais vermelha do que o resto da sua língua, é um sinal de que o seu elemento fogo pode estar desequilibrado, né? Sabe aquela pessoa que ri assim do nada, de alguma coisa que nem era engraçada, tal? Essa pessoa tá com o elemento fogo exacerbado, né? Então, é aquela pessoa, sabe, com o olho esbugalhado, aquela parece que tá meio viajando aqui. Cheguei agora, mas o meu mapa não, não consegui focar e ter paciência. É, justamente por quê? Porque você tá com fogo lá em cima, a sua mente tá muito agitada, você não consegue se concentrar, né? Então, isso acontece quando o fogo tá muito alto, né? A pontinha da língua fica mais vermelha, né? E coisas que podem te ajudar, por exemplo, se você percebe que o fogo está muito alto, que você está muito agitada, que você está muito ansiosa, que você não consegue organizar os pensamentos, a gente precisa dar uma esfriadinha nesse fogo. Mas atenção, na medicina tradicional chinesa, a gente evita gelar muito os alimentos, os elementos, tá? Então, coisas que são boas para você dar uma baixada. Melancia, pepino, camomila todo mundo conhece, né? Receitinha de vó. E aí, comer com moderação alimentos crus. Salada, melancia, pepino, você já sente que é uma coisa mais fresca, né? Então é um jeito de você tá tentando, conseguindo baixar essa sua ansiedade, a sua agitação, né? Coisas que refresquem o corpo, mas ó, não quer dizer que é para tomar água gelada. Água gelada gela o elemento terra. E aqui agora, nesse alimento, o gelado faz mal, justamente. O gelado faz mal. Por quê? Porque é justamente no elemento terra que o gelado vai agir. O elemento terra, ele tem como órgãos o baço e o estômago.
Então, até a nossa avó já falava assim: ah, não é bom tomar água gelada porque gela muito o estômago. Porque é verdade isso. O baço, ele é o responsável por distribuir toda essa energia que a gente ganha com os alimentos. Ele distribui em todos os órgãos, distribui em todos os elementos. Se a gente gela, o que acontece, né, quando a gente congela alguma coisa? As- Fica tudo estagnado, fica tudo parado. Então é por isso que o chinês, ele toma muito chá, ele toma muita água, mas sempre com um componente yang, que é um aquecimento, ou pelo menos na temperatura ambiente, porque a gente, como a gente está em países tropicais, às vezes é difícil mesmo tomar chá quente, mas você pode, por exemplo, fazer o chá, deixar esfriar e tomar na temperatura ambiente, que ele já tem um componente yang que vai fazer o seu baço, vai ajudar o seu baço a distribuir essa energia em todo o corpo, né? Mas o elemento terra também ele é muito importante porque tem muita gente que tem sintoma e tem deficiência do elemento terra. São geralmente pessoas preocupadas. Quem aqui é preocupada? Aí agora vai ter um monte de gente que vai falar que está preocupada, né? A live vai ficar gravada, vai ficar gravada. Depois você assiste, tudo bem, Elaine, depois você assiste. Aí o que acontece quando o elemento terra está em desequilíbrio? Preocupação, excesso de pensamento. Sabe quando você fica ruminando aquele pensamento o tempo todo? Isso pode refletir, você pode estar drenando a energia do seu elemento terra. É aquela mente que não consegue desligar, sabe? Mesmo quando você tá sozinho, no escuro, deitado na sua cama, aquilo fica ruminando dentro da sua cabeça. Isso é um sinal de que você está trazendo deficiência para o seu elemento terra. E eu vou falar, ó, a maioria das pessoas hoje, muitas pessoas têm deficiência desse elemento. Por quê? Porque a gente recebe muita informação e é muita coisa que vai drenando a energia do elemento terra. Coisas que gelam o elemento terra também, além da água gelada, são laticínios, farinha branca. Todo mundo já escutou falar isso, né? E aí o chinês já falava isso 3.000 anos atrás, que isso não é bom para o baço, porque isso faz com que o baço não consiga trabalhar e não consiga distribuir a energia dos alimentos. E é por isso que o chinês também sempre come alimentos cozidos, ou meio cozidos, ou com algum elemento yang, algum aquecimento, porque ele está protegendo o baço dele, que é o principal órgão de todos os elementos, que ele é que vai distribuir toda essa nutrição que você deu para o seu corpo, ele vai distribuir em todos os seus meridianos. Mas uma coisa fácil de reconhecer do elemento terra. Sabe aquela pessoa fofinha? Você já viu aquela pessoa que tem aquela mão fofinha? Quem aí tem a mão fofinha assim? Ou aquela pessoa que tem celulite? Ou a pessoa que tem a face meio amarelada? Com certeza você conhece alguém que tem essa forma assim mais fofinha. Você não vê tanta musculatura definida, né? Então você é uma coisa mais molinha, assim. É uma coisa mais gostosinha, assim, né? De ver. E aí, como é que você vai reconhecer a sua deficiência de terra? Na sua língua, quando você acordar de manhã, você vai esticar a língua para fora. E aí, se a sua língua tiver com aquelas marquinhas de dente, é um sinal de que seu elemento terra está em deficiência. E isso, fora a preocupação, a ruminação, essas questões corporais, também tem muito a ver com névoa mental, porque você não consegue organizar as ideias direito quando você tem deficiência do elemento terra. Você percebe que parece que tem como se você estivesse andando no mel, que aquilo parece que não vai para frente. Então, eu acho que aí você tem que começar a pensar no seu elemento terra, né? Mas quando o elemento terra também está em equilíbrio, aí é muito legal, porque é aquela pessoa que ela consegue acolher todo mundo, sabe? Aquela paisona que ela consegue cuidar de todo mundo, que ela consegue pensar em todo mundo. Geralmente são essas pessoas que são muito prestativas, que são
elas estão sempre olhando se você está precisando de alguma coisa. Esse é o elemento terra em equilíbrio, né? Então, o elemento terra também, se ele está em desequilíbrio, ele tende a dar sobrepeso, celulite, retenção de líquido, uma digestão lenta. Então, isso são sinais de desequilíbrio do elemento terra, que é o mais importante. Como que a gente faz, então, para a gente estimular o elemento terra? Alimentos amarelos e laranjas, e adocicados. Por exemplo, batata doce. Não adocicado com açúcar refinado, pelo amor de Deus, né? É, abóbora, sopa morna, o baço adora coisinhas mornas, coisinhas que aquecem, porque ele vai ajudar a, o baço a cumprir a sua função de distribuidor de toda a energia dentro do seu corpo, né? Então, deve ter muita gente que escreve aqui no chat, se tem alguém aqui que se identificou com a deficiência do elemento terra. Próximo elemento, elemento metal. Metal tem a ver com pulmão. Você já deve ter visto as pessoas que têm uma face meio acinzentada. Eu vou dar um exemplo aqui, é um estilista, né, muito famoso, você deve conhecer aqui, que é o Karl Lagerfeld. Ele é aquele, ele tem cabelo branco, assim, ele usa sempre um rabo de cavalo. Você vê que ele é uma pessoa muito metódica. Ele tende a, ele passa uma impressão de ser muito organizado, de ele saber a sequência de que ele tem que agir. Mas você também percebe no modo que ele se mexe que é uma pessoa muito rígida, né? Que é uma pessoa geralmente não é elástica e ela não faz movimentos assim suaves, são geralmente movimentos mais quadrados, né? Ah, e ela gosta de controlar, né? E aquela vontade de ser perfeito. Esse é o elemento mental. Você deve conhecer, tem muita gente que é do signo de Virgem. Tem alguém aqui do signo de Virgem? Que o signo de Virgem também tem essa coisa do metal, porque gosta de fazer planilha, sabe aquela pessoa que organiza tudo em lista? Essa pessoa é a pessoa do metal. Mas o que acontece quando o elemento metal está em desequilíbrio? Aí vem a tristeza, a melancolia, a dificuldade de desapegar. Então, muitas vezes, a pessoa está num estado depressivo por conta do desequilíbrio de metal. É uma rigidez, emocional, né. Então se você olhar uma pessoa típica, de metal, ela tem o lábio apertado, assim, sabe. Você percebe que ela é uma pessoa que gosta de estar organizado, que gosta de estar posicionado perfeitamente, que gosta de ter tudo na ordem certa. Esse é o elemento de metal. Outras coisas que você também vê, né, é uma secura da pele, né, um menos brilho da pele. Isso também é um sinal de que o elemento metal pode estar em desequilíbrio. Mas, por outro lado, o elemento metal em equilíbrio são pessoas muito dignas, elegantes, aquela pessoa que você vê assim, que você fala, nossa, que pessoa chique, né? É uma pessoa que tem muito discernimento, porque ela organiza tudo do jeito que é para ser, né? E aí, o elemento metal, ele é regido pelo sabor picante. Então, por exemplo, nabo, rúcula, rabanete, são coisas que vão trazer benefícios, vão tonificar o seu elemento metal. Então, se você está hoje tristinha, se você está meio desanimada, cadê o Zimer? Come um negocinho picante, né? Pode ser um pedacinho de rabanete, pode ser um nabo, uma cebola, né? Então, são alimentos que podem trazer o seu elemento metal em movimento. E por último, o elemento água, que é o elemento da profundidade. É aquela pessoa profunda. Sabe aquela pessoa que não fala muita coisa, mas ela está observando. E isso não quer dizer que ela não sabe, ela sabe muito. Mas é aquela pessoa.
que observa e tem profundidade, né? Uma pessoa que nem aquele ator, o Keanu Reeves, vocês devem conhecer, né? Aliás, ele é descendente de chinês também, acho que não sei se a mãe ou o pai dele tem descendência chinesa. Ele é uma pessoa profunda, você percebe nas atitudes dele que ele é uma pessoa que observa muito, mas que ele não fala muito. É uma pessoa profunda, que você sente que aquilo é, ela tem uma força interior, assim, uma intuição, alguma coisa misteriosa, sabe? Essa é uma pessoa com o elemento água em equilíbrio. Agora, o que acontece quando o elemento água está em desequilíbrio? Aí vem aquelas pessoas que têm síndrome do pânico, por exemplo. É um medo exacerbado. Medo de perder, medo de sair de casa, medo de ser assaltado. É uma sensação de insegurança que a pessoa às vezes não sabe nem descrever do que ela está com medo. Então, esse é um sinal de uma deficiência do elemento água, né? Então, ela tem aquele. Sabe aquela pessoa que tem aquelas olheiras assim, escuras, aquela expressão de cansada, ah, aquela parece que é uma postura assim, recolhida para dentro, né? Esse é um sinal de um desequilíbrio do elemento água. Lembrando, mais uma vez, que isso não é um diagnóstico permanente, pode ser uma condição que a pessoa está passando no momento. E tem pessoas também que tendem a ter um elemento que fala mais alto. E aí você vai ver na constituição corporal dela que ela tem esse elemento mais alto, né? Então, e aí a pessoa com deficiência de água também sente muito frio. É aquela pessoa friorenta. Deu um ventinho, a pessoa já botou um agasalho. Porque ela não tem a água, né? Ela não tem a umidade, né? Para nutrir esse elemento, né? Então, são pessoas que não gostam de tomar água. Tem quem aqui é que não gosta de tomar água? Agora fala aí com sinceridade, quem aqui não toma água? Ó, o jeito certo de calcular quanto você tem que tomar de água por dia é 35 ml por quilo de peso. Então, se você pesa 100 quilos, você vai tomar 3,5 litros de água. É assim, mais ou menos, que a ciência diz para a gente tomar água. Se você fizer atividade física, você aumenta essa conta para 50 ml de água por quilo. Conta aqui se você toma água, né? Mas o elemento água é muito bonito, que são aquelas pessoas sábias, né? É a pessoa que ela não fala muito, mas quando você pergunta alguma coisa para ela te dá uma resposta daquelas que explodem a cabeça, assim, fala, gente, como essa pessoa é sábia. Essa é uma pessoa que tem o elemento água em equilíbrio, né? E caso você esteja sentindo medo, uma insegurança, se isso estiver te atingindo nesse momento, o que é legal a gente colocar na sua alimentação? Alimentos pretos e escuros, tipo feijão preto, gergelim preto, berinjela, são coisas escuras que vão fortalecer o seu elemento água, que vão fazer com que a água venha de novo para os tecidos, que a sua pele se mostre mais hidratada, que a sua olheira diminua. Então, é uma coisa que, através da alimentação, a gente pode fazer muita coisa. Olha, eu não sou nutricionista, não estou falando de calorias, não estou passando dieta aqui, hein, gente? Eu só estou falando da dieta terapia chinesa, que não tem nada a ver com a nutrição do Ocidente, tá bom? Só para ficar claro aqui. Eu passei essas dicas para vocês. Ah, eu esqueci de falar. A língua da pessoa que está com deficiência de água é como? Fina, porque não tem água. Né? Então, você olhar no espelho de manhã, você perceber que a sua língua está bem fininha, é uma deficiência do elemento água. Não quer dizer que você vai acordar e tomar 2 litros de água, pelo amor de Deus, muito menos água gelada. Mas você dividir isso durante o seu dia com um componente yang, se for na forma de chá, ou se for pelo menos a água na temperatura ambiente, já vai te ajudar a trazer a água
dentro do seu corpo em movimento, né? Tem muita gente. O que acontece quando a pessoa tem muita deficiência de água? Ela pode ter retenção de líquido. É aquele pé inchado, sabe? Que você não sabe de onde que vem, que todo dia tá ali aquele pé inchado. Isso daí é uma deficiência do elemento água. Então, vamos lá, vamos recapitular. Amanhã de manhã você vai olhar no espelho, bota a língua para fora. Se a sua língua estiver vermelha nas laterais, pode indicar que o seu elemento madeira está em desequilíbrio. Se a sua língua estiver mais vermelha na ponta, pode ser um desequilíbrio do elemento fogo. Se a sua língua está com marca de dente, pode ser um desequilíbrio do elemento terra. E aí, a língua do metal, ela é aquela língua seca. Sabe aquela língua com aspecto de deserto? Sabe aquele chão do deserto que tem aquelas rachaduras assim? É um sinal também de que o seu elemento metal pode estar em desequilíbrio. Mas, de novo, isso aqui não é um diagnóstico fechado. É legal a gente saber o que que é, né? Eu acho que é bem entretenimento, né? Mas existem formas da gente buscar o equilíbrio dos 5 elementos através de sono regulado, gerenciamento do estresse, alimentação e respiração. Tudo isso é o que eu tento passar para vocês em todos os meus cursos, porque não existe você só, por exemplo, mexer na alimentação se você não se mexer. Porque mesmo assim, esse ti, essa energia, ela precisa de algum motor para ela se movimentar, né? Respiração. Não existe nada melhor para regular o sistema nervoso do que respiração. Então, é tudo isso que eu ensino vocês nos meus cursos, né? Agora escreve aí, qual elemento que você se identificou aí, enquanto eu falo aqui dos alimentos, né? Então vamos lá. Elemento madeira é regido por alimentos verdes, pensa nisso, tá? Alimentos verdes. Mas ó, só se tiver ineficiência você vai comer o alimento verde. Se você vê que você está muito irritada, não é para comer alimento verde, assim, pode comer alimento verde, mas não em excesso, não mais do que as outras cores, né? Fogo. Então são alimentos refrescantes, melancia, pepino, tomate, camomila, são coisas que abaixam o fogo, que fazem você se acalmar. Elemento terra, raízes leguminosas, abóbora, cenoura, batata doce, são coisas que estimulam o seu elemento terra, né? O metal, que o picante, rabanete, nabo, rúcula, coisas que são um pouquinho picantes, cebola, sabe? Esse sabor, né? E elemento água, são os elementos escuros. Feijão, alga marinha, gergelim preto. Esses são alimentos que vão tonificar o seu elemento água, né? Agora me conta aqui, qual que é a emoção que tá pegando mais aí? Se é preocupação, ansiedade, irritação, tristeza, desânimo. Gente, tem um monte de gente entrando agora. Nós estamos terminando, viu? Mas a live vai ficar gravada, tá? É, bom, gente, é isso. Eu queria passar para vocês esse conhecimento milenar da medicina tradicional chinesa. Não fui eu que inventei, eu apenas estudei e estou reproduzindo para vocês aqui. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, me chama no privado, que eu gosto de conversar com vocês, gosto de saber o que está acontecendo com vocês. Então escreve uma mensagem, escreve alguma coisa para você, para a gente poder conversar melhor sobre isso. Se você gostou dessa live, toda quarta-feira, à 1 hora da tarde, no horário de Brasília, a gente faz uma live falando de todos esses temas para te ajudar a melhorar o seu estilo de vida, para te ajudar a conseguir se equilibrar de uma forma mais natural, sem remédio, com coisas que você já dispõe dentro de você. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, tem tanta gente entrando agora. Vocês estão no horário de almoço?
Ó, vai ficar gravado, tá? E aí depois vocês assistem, mandem dúvidas pra mim no direct, que eu adoro responder dúvidas de vocês. E, enfim, a gente vai se falando, tá bom? Manda aqui coraçãozinho pra mim que eu vou encerrar a live agora.